Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde e me miséria assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Muito bem, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Lembrando a todos e a todas que hoje a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22, onde Jesus encontra o jovem rico. E esse texto também narrado em Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 30, e em Lucas, capítulo 18, versículos 18 ao 30. E repetido várias vezes durante nosso ano litúrgico, né? E não é à toa, ele nos coloca diante de um espelho do Evangelho, convidando-nos a todos nós a confrontar com nossos apegos. O que nós temos, vamos dizer assim, de propriedade e de patrimônio. Né? O jovem rico é uma cena muito intensa. O jovem vai até Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E a gente vê claramente que não é uma pergunta banal, não é uma pergunta simplesmente para ter. Parece aqui que é uma pegadinha para Jesus. Ele ecoa a antiga busca de Israel, e até a nossa busca hoje, pega a vida plena. No livro de Deuterônimo, capítulo 30, versículos 15 ao 20, Deus diz: ponho diante de ti a vida e a morte. É um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, com a música de Padre Zezinho. Inclusive, foi um dos vídeos mais vistos no momento que eu lancei. Hoje tem outros vídeos com 300 mil, 400 mil visualizações, pelo que eu lembro aqui, né? Então, Jesus coloca a mente: escolhe, pois, a vida. E os salmos também nos apresentam isso. Mostra-me, Senhor, os caminhos da vida. Salmo 16, versículo 11. Mas o jovem rico revela uma mentalidade bem diferente. Muito comum nos dias de hoje ainda. Pensa que a vida eterna é uma recompensa, é um mérito, ou seja, é uma vantagem que você recebe, como se algo pudesse ser conquistado como esforço extra. E a tentação desse jovem é buscar a meritocracia espiritual. Em João capítulo 6, versículo 28 ao 29, quando perguntam a Jesus que devemos fazer para realizar a obra de Deus, a resposta é bem clara: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que me enviou. Jesus fala que tem que acreditar em Deus. E Jesus recorda também hoje os mandamentos: não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, né? E também, né, muito importante, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a parte mais complicada. O jovem responde: tenho observado tudo isso há muito tempo. E eu não tenho problema nenhum em observar esse mandamento. E você vê claramente que às vezes nós, quando nós temos nossas pelejas, né, em nossas comunidades, a pessoa diz: não, porque eu sigo o que me manda. Eu cumpro os mandamentos. Eu estou aqui obedecendo. Eu tenho problema nenhum em obedecer. Eu não mato, não roubo, não minto. É assim que o pessoal fala. E nesse contexto, essa pergunta universal: cumprir regras é importante, mas não basta cumprir as regras. Não basta cumprir as regras. É preciso colocar as regras em prática. Porque muitas das vezes a pessoa quer cumprir as regras e acha que cumprir a regra é só você dizer: olha, eu não mato, eu não roubo e acabou. Quando na verdade cumprir regra é você viver plenamente a vontade de Deus. E aí você lembra claramente, né, essa proposta de Santo Agostinho quando fala, né, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto quando não repousa em ti. E você vê claramente ainda aí, nesse contexto, essa fala de Jesus, e a gente está vendo aqui, a televisão está entrando aqui no meu aparelho, que legal, né, só para a gente poder ficar feliz. E você vê claramente aí que é uma resposta: nós fomos construídos para Deus. Então, vem o passo decisivo. Qual é? Se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens
e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A perfeição aqui, caríssimos e caríssimas, não é a impecabilidade moral. Alguns ficam com a reserva moral, discutindo, mas é a liberdade do apego, é a coragem de seguir quem? A Jesus. Marcos também, quando traz esse texto, Marcos traz para nós um detalhe tocante. Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Marcos 10, 21. O chamado é amoroso, não é impositivo, mas o jovem retirou-se cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. A sua tristeza revela também a escravidão e o apego ao patrimônio que tinha. É a mesma cegueira que aparece lá na parábola do jovem, do rico insensato, Lucas 12, versículo 16 ao 21, que nós lemos há um domingo atrás. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 ao 31. Quanto mais se tem, maior o medo de perda. Ou seja, quando Jesus fala que os pobres têm Deus como herança, é porque os pobres não têm nada. Então a única riqueza deles é a fé. E até hoje é assim. Esse texto também denuncia aquilo que Isaías fala. Condena aqueles que juntam casa sobre casa, campo sobre campo, até que não reste espaço algum para o outro. Isaías capítulo 5, versículo 8. E aí você lembra de Jesus lá no capítulo 19, versículo 24, vamos ler isso amanhã. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente lembra muito bem quando fala do camelo passando pelo buraco de agulha. Eu, quando criança, pensava sempre no camelo passando pelo buraco de agulha de costurar. Mas a gente sabe que não é bem isso. O camelo ele vai passar na agulha à entrada da cidade. Amanhã eu vou entrar nesse assunto amanhã. A tradição da igreja, a patrística, com São Basílico, né, bem firme. São Basílico dizia: o supérfluo que tu guardas pertence ao pobre. João Crisóstomo, São João Crisóstomo, afirmava: não compartilhar com os pobres é roubar. E Santo Ambrósio de Milão também afirmava: denunciava: a terra foi criada em comum para todos. E a avareza dos ricos transformou em posse exclusiva. E hoje? Esse evangelho também fala para a gente hoje. As nossas igrejas, quantas vezes nós temos padres, temos bispos, pregadores cristãos presos ao conforto, à riqueza, ao prestígio social. E o Papa Francisco já denuncia, né? O clericalismo é uma perversão que substitui o serviço por poder. E o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, também em documentos como Evangelho Gáudio, nós temos aí, né, o Evangelho Gáudio do Papa Francisco, que fala: essa economia mata. E a Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco também, insiste que não há futuro sem fraternidade. E a gente olhando para esse texto com aplicação pessoal, o jovem rico hoje somos todos nós. Muitas das vezes cumprimos mandamentos, comungamos, confessamos, vamos à missa todo domingo, mas não seguimos o que Jesus pediu, o que ele manda: amar o próximo. A liturgia de hoje repete essa passagem porque não basta não roubar, é preciso partilhar. Não basta não matar, é preciso defender a vida. E não basta não não basta apenas cumprir normas, o direito canônico, o catecismo, decorar isso. É preciso amar até as últimas consequências. Esse é o desafio hoje. E a tristeza do jovem rico também é a nossa tristeza hoje, nossa comunidade. Pessoas que escolhem a segurança, o prestígio, a tradição rígida, em vez da liberdade do Evangelho. E o Evangelho hoje também nos convida a uma alegria maior, a alegria da entrega. O tesouro não está na posse, mas no amor doado, na liberdade conquistada, no coração aberto, como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, quando Paulo traz para nós essa notícia. Tudo considero perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí, Francisco Rufino, para encerrar, diz que a tradução diz que é titica. Tudo que você tem é titica diante da grandeza do Senhor Jesus. Bom, eu paro por aqui, peço a você de seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude. Você que comenta no anônimo, bote a cara. Bom, eu sou Daniel Nonato, que Deus nos inspire para que possamos vender o que temos, não nos apegarmos à riqueza. Eu sou Daniel Nonato. Até amanhã, se Deus quiser.
Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica